Irmãos, abri nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 21, irmãos. Glória a Jesus. Lucas capítulo 21, o versículo 34, irmãos. Diz assim, irmãos. Aqui Jesus dizendo, né, irmãos? E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso, o que, irmãos? Aquele dia, né, irmãos? Lucas capítulo 21, versículo 34, irmãos. Vou ler de novo aí, ó. Olhai, pois, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que não seja havidos por digno, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus, né, irmãos? Então, Jesus disse que nós temos que olhar por nós, né, irmãos? Quem que tem que olhar por mim, irmãos? Eu. Quem tem que olhar pelos irmãos? É cada irmão. Então, cada um de nós temos que olhar por nós. Para quê? Para que o nosso coração não se sobrecarregue, não se enche de embriaguez, glutonaria, dos cuidados dessa vida, e que aquele dia, quando Jesus vier, não nos pegue de improviso, né, irmãos? Como vai acontecer com toda a raça humana, né? Todos aqueles que não têm Jesus. Então, para o mundo vai ser dessa forma. O mundo vai ser pego de improviso, né, irmãos? O mundo vai ser pego de surpresa com a vinda de Jesus, mas nós não. A palavra fala lá em Tessalonicenses que nós não somos da noite, nós somos do dia. Então, nós temos que andar como filhos da luz, como filhos do dia. Nós temos que ter noção, né, irmãos, do que acontece. Temos que cuidar do nosso coração para que ele não venha se carregar das glutonarias, das embriaguez. E embriaguez, irmãos, não é só de bebida alcoólica, não, né, irmãos? Não é não, né? Muitas pessoas falam assim, né? Ah, o fulano está embriagado de sono, não é, irmãos? Está embriagado de sono, está carregado, né, irmãos? Carregado de sono, tá? E não é só de sono também não, né? A pessoa pode estar embriagada de muitas coisas, né, irmãos? E nós não podemos estar dessa forma. Nós temos que estar sempre, né, irmãos? Vigilantes, né? Vigilantes, olhando para Jesus. Cabe a nós, né, irmãos? Cabe a nós, cabe a mim, né? Cabe a mim cuidar da minha vida espiritual. Cabe a cada irmão cuidar da vida espiritual. Ninguém tem que cuidar da minha vida espiritual, irmãos. Ninguém é responsável pela minha vida espiritual. Só quem é responsável pela minha vida espiritual sou eu. Eu sou responsável. Eu vou saber, né, irmãos, como eu devo me comportar, irmãos. Não são as pessoas. As pessoas não vão saber, né? Isso quem sabe sou eu. Quem vai ter que tomar atitude sou eu. Eu tenho que tomar atitude. Ninguém vai poder tomar atitude por mim, não é? Então a palavra fala assim, ó: ora, vigia, né? Toma cuidado. Olhe por vós. Olhe por vós. Cuide do coração de vocês, para que ele não venha se sobrecarregar. E quantas vezes o nosso coração quer se sobrecarregar, né, irmão? Quer se carregar de muitas coisas? Nós louvamos, né, sobre o arrependimento, né, irmãos? Você sabe o que é arrependimento? O que é arrependimento, né, irmãos? É mudança de coração, é mudança da atitude, da forma de pensar, comportamento. Então, é você estar indo por um caminho, né, irmãos? Você escolhe um caminho e você vê que aquele caminho que você escolheu não está certo, não. O que você tem que fazer, irmãos? Mudar. Tem que mudar. Se você continuar daquela forma, você vai morrer, não é, irmãos? A mesma coisa são os pensamentos. Vem um pensamento, aí você tem que discernir. Esse pensamento é na parte de quem? De quem? Aí você vê que esse pensamento é da parte do maligno. O que você tem que fazer, irmãos? Muda o pensamento.
Você toma uma atitude, você vê que aquela atitude lá não está dando certo não, aquela atitude lá não é da parte de Jesus não, muda a atitude. Arrependimento. Arrependimento é dizer não, né, irmãos? Não dá mais, né? Não dá, dessa forma aí não dá. As pessoas não têm coragem de falar não, nem para as pessoas, né, irmãos? Vem alguém, pede alguma coisa, e a pessoa muitas vezes não tem coragem de falar assim, não. Por quê? Porque não quer enfrentar, né? Enfrentar ali um problema. Porque quando você fala não, você enfrenta um problema. Vocês já pararam para pensar que quando você fala não para a sua carne, você enfrenta um problema? Você enfrenta um problema. É muito mais difícil você falar não para a sua carne do que falar não para alguém. E se você não tem coragem de falar não para alguém, que dirá para a sua carne? Aí que não vai ter mesmo, né? Aí você vai ceder para a sua carne. Porque a sua carne, irmãos, ela tem capacidade e tem poder de mexer com você por um todo, né, irmãos? A carne ela tem um poder muito grande. E aí, nós temos que ter essa disposição aí de falar não para ela. É que nem o apóstolo Paulo disse, né? Ele subjugava o corpo dele e reduzia a servidão, né? Reduzia a servidão. Então a carne dele queria falar mais alto e ele botava ela no lugar dela, né? Não é assim não. Você não está com essa autoridade toda não. Quieta aí, né? Ele dizia. Dessa forma que ele agia, o apóstolo Paulo, né, irmãos? Então, nós também, né? E aqui diz, ó, versículo 36, ó, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que não sejais havidos, para que sejais, né? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E o que mais, irmãos? E estar de pé, né? Estar de pé diante do Filho do Homem. Porque naquele dia, irmãos, muitos vão estar caídos, não vão estar de pé diante do Filho do Homem. Por quê? Porque as lutas vêm, os obstáculos vêm. E nós temos que permanecer de pé. A palavra fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Diz assim, irmãos: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aí vem dizendo aqui no versículo 13, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então o escape, irmãos, o escape ele dá para quem? Jesus dá o escape para o mundo? Lógico que não, porque o mundo não tem nada com ele, né, irmãos? Então ele não dá o escape para o mundo, ele dá escape para nós. Ele dá o escape para aqueles que servem a ele. Dá o escape para aqueles a quem saiu do mundo. Aqueles a quem renunciou o mundo, aqueles que se arrependeram, aqueles que abriram mão da própria vida. Esse recebe o escape. E o escape, irmãos, nós temos que andar em espírito para quê? Para receber o escape, né? Porque senão a gente não recebe o escape. A gente nem enxerga o escape. O escape vem e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque o coração está carregado de muitas coisas, está carregado de glutonaria, está carregado de embriaguez, está carregado dos cuidados dessa vida, e aí não conseguimos enxergar o escape. Então o escape, irmãos, ele não vem como um passe de mágica, né? Então o diabo vai lá, lança uma tentação, e você vai lá e Jesus vai lá e põe a mão e fala, não vai tentar ele não, e tira a tentação. Não, não é isso. O escape é para você vencer a tentação. E aí diz aqui, ó, versículo 13, né? Ó, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, o escape vem para que a gente possa suportar a tentação, né, irmãos? Mas a luta, ela vai ter que existir. Nós vamos ter que lutar contra a tentação. Nós vamos ter que empregar força, irmãos, para vencer. Nós vamos ter que andar em espírito. Vamos ter que enxergar o escape quando ele vier. E o escape ele pode vir de várias formas, irmãos. O escape ele pode vir através de um sonho. O escape ele pode vir através de uma pregação.
O escape pode vir através de um conselho do irmão, o escape pode vir através de um louvor que você estiver escutando, e aí vem uma tentação, e aí o seu coração, ele não está carregado com as coisas dessa vida. O seu coração está carregado com as coisas de Jesus. O seu coração está como a boa terra, né, irmãos? Onde a semente ela vai cair ali e ela vai frutificar, ela vai produzir frutos. Assim deve estar o nosso coração, irmãos, todos os dias, né? Porque as tentações, elas vão vir. As tentações vão vir. E nós não podemos, irmãos, ser enganados como o mundo é enganado, né? Aqui em Mateus capítulo 4, irmãos, vai em Lucas capítulo 4, que é melhor que Mateus aqui, irmãos. Lucas tem uma situação que não tem aqui em Mateus. É a mesma passagem. Lucas capítulo 4. Que vai falar da tentação de Jesus, né, irmãos? Lucas capítulo 4, versículo 1. Diz assim, irmãos: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou da onde, irmãos? Do Jordão. Ele tinha sido batizado lá, né, irmãos? E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve o quê, irmãos? Teve fome. Então ele foi tentado 40 dias pelo diabo, né? E nesses 40 dias ele não comeu. E aí ele teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então aqui o diabo já lança um conselho para ele, né, irmãos? Olha, você está com fome, você padeceu esses dias todos aí, ó. Foi tentado, suportou até agora, mas você está com fome. Se você é filho de Deus, então pede que transforme essa... Não é você que está querendo, não, eu que estou falando para você fazer. Transforma essas pedras em pão e coma elas, se você é filho de Deus. E aí, Jesus respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E aí, irmãos, versículo 7, ó. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É só por algum tempo, né, irmãos? Mas o diabo mostrou todos os reinos e a glória desse mundo para Jesus. E Jesus estava, com certeza, né, irmãos? Ele estava com muitas necessidades ali, né? Tanto física, né? Tinha sido tentado 40 dias, estava com fome, não tinha comido nada esse tempo todo, e o diabo lançando ali sugestão para ele e conselhos, e ele venceu tudo. Por quê, irmãos? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Estava cheio do Espírito Santo. Jesus não estava cheio dos cuidados dessa vida, Jesus não estava encantado com esse mundo, Jesus não estava, irmãos, com o coração dele carregado de glutonarias, de embriaguez, nada disso. Nada disso. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha um alvo, né? Ele tinha um propósito, um firme propósito. E aí, muitos falam assim, né? Ah, mas o Jesus não é bobo, né? Como que o diabo vai oferecer todo o reino, toda a glória desse mundo,
tudo é do Pai, né? Tudo é do Pai, tudo já era dele mesmo. Então, por que ele ia aceitar, né, irmãos? E nós sabemos que não, né, irmãos? O próprio diabo, ele diz, né? A mim foi entregue e dou a quem eu quero. E com certeza, irmãos, com certeza, por essa passagem, a gente já vê, não só por essa, por algumas passagens, a gente vê que esse mundo, os reinos desse mundo, a qual nós estamos, né, de passagem, irmãos, para a nossa carne é maravilhoso. É maravilhoso para a nossa carne. A gente vê lá em Gênesis, lá, quando os anjos, eles tomaram as filhas dos homens, né, para si, todas quanto eles quiseram, porque eles viram que as filhas dos homens eram maravilhosas. Então isso já mostra que aqui nesse mundo existem coisas que encantou até os anjos. Até os anjos. Imagine os homens. Porque se esse mundo foi formado, né, irmãos, do jeito que Jeová quis, para quê, irmãos? Para o homem permanecer no pecado. Tudo foi feito para isso. Tudo aqui nesse mundo contribui para o homem e a mulher permanecer no pecado. Tudo contribui, tudo que está ao nosso redor foi feito para quê? Para que nós permaneçamos cada vez mais longe de Jesus, cada vez mais distante de Jesus. E se nós estamos perto de Jesus hoje, é pelo poder dele, né, irmãos? É pelo poder dele. E ele é o nosso exemplo. Então quando ele fala assim, ó, olhem para mim, ou quando a palavra fala, olha para Jesus, e aí nós temos que entender, se eu tenho que olhar para Jesus, é porque se eu olhar para qualquer coisa, eu vou cair, né, irmãos? Eu vou cair. Se eu olhar para qualquer coisa, eu não vou permanecer em Cristo, porque tudo vai contribuir para que eu me afaste de Jesus. Então, quando o diabo ofereceu para ele todos os reinos e a glória desse mundo, ora, irmãos, Jesus, ele tinha visto tudo isso. Jesus aqui estava com 33 anos. Ele viveu 33 anos nesse mundo. Ele viveu quando era bebê, quando era criança, quando era pré-adolescente, adolescente, um jovem. Ele viveu, ele viu todas as maravilhas. A palavra fala que ele em tudo foi tentado, sem pecado. Quando fala tudo, tudo que a gente imaginar que o ser humano pode ser tentado, Jesus foi tentado. Ele foi tentado na área financeira, sexual, em tudo que é, irmãos, tudo que a gente imaginar. Ele foi tentado. Todas as tentações que o ser humano passa nesse mundo, Jesus, ele enfrentou tudo isso. Quando o diabo oferece para ele todos os reinos e a glória desse mundo, era algo que encantava a carne de Jesus. Mas ele não andava na carne, ele andava no espírito. Se ele andasse na carne, talvez ele tivesse aceito. Como muitos até hoje aceita. Basta o diabo oferecer, estalar o dedo e as pessoas estão lá aos pés dele recebendo tudo que ele tem para dar. E ele tem muitas coisas para dar. Então, quando nós olhamos para o mundo, quando a palavra fala que nosso coração não tem que estar carregado com as coisas dessa vida, é porque as coisas dessa vida, irmãos, infelizmente, né? Infelizmente, ela contribui, né? Contribui para a nossa carne se fortalecer e o espírito morrer. Então, é um perigo muito grande, irmãos. Um perigo muito grande. E perigo maior ainda é nós colocarmos a nossa alegria nas mãos de pessoas, colocar a nossa salvação na mão de pessoas, colocar a nossa vida com Cristo na mão de pessoas. Essas coisas não tem que estar na mão das pessoas, tem que estar em nossas mãos, nas mãos de Cristo. Então nós somos responsáveis, né, irmãos, por ser felizes com Jesus, alegres, né, irmãos? Nós somos responsáveis por estar bem, né, na presença de Jesus. Não são as pessoas. Porque Jesus, ele não colocou nada disso na mão de ninguém. Ele foi lá e ele fez. Quando ele teve que orar, ele mesmo orou. Quando ele teve que jejuar, ele jejuou. Quando ele teve que enfrentar a tentação, ele enfrentou. Quando ele teve que ir para a cruz, ele foi sozinho, né, irmãos? Ninguém ajudou ele. Ninguém ajudou ele. E assim também, irmãos, deve ser cada um de nós, né? Cada um de nós. 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, irmãos. Irmãos, antes, vamos lá em Mateus, capítulo 4, irmãos. Só que um pouquinho mais à frente de onde nós íamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 12, irmãos.
Diz assim, ó: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Versículo 16, ó: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê, irmãos? O reino dos céus. Esse versículo 16 aqui, irmãos, é uma profecia que está lá em Isaías capítulo 9, né, irmãos? Lá fala um pouco diferente, né? Aqui diz, né, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Lá diz, né, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Por quê, irmãos? A Galiléia das nações. Então por lá passavam muitas pessoas, né? Pessoas que vinham de longe e iam lá, passavam por lá. E pessoas que também moravam lá. Então, tanto os que passavam por lá, quanto aqueles que habitavam ali, todos receberam a luz. Então, a luz raiou na vida de todos. Então, irmãos, Jesus quando ele vem trazendo luz, né, irmãos? Ele não vem buscando luz, né? Ele vem trazendo luz. E onde ele chega, a luz é manifesta. E a luz faz a diferença. E nós temos que ter esse mesmo espírito, irmãos. Nós temos que ter essa mesma ideia. Nós temos que ter esse mesmo objetivo de levar a luz. Nós temos que ter o objetivo de levar a paz. Nós temos que ter o objetivo de levar a vida, né, irmãos? Nós não temos que ter o objetivo de buscar as coisas, irmãos, porque Jesus não buscou nada. Jesus, ele trouxe, né, irmãos? Então, eu vejo que o ser humano ele depende muito de que tudo contribua para ele estar bem. Ele depende que tudo contribua, irmãos. As pessoas têm que contribuir para ele estar bem, o tempo tem que contribuir para ele estar bem, tudo tem que contribuir. Se as coisas não contribuírem para ele estar bem, aí está tudo acabado para ele, né? Isso é o ser humano sem Cristo, irmãos. O ser humano em Cristo, né? Irmão e irmã, né? Irmãos e irmãs, tem que pensar como Jesus e se comportar como Jesus. Então, não temos que esperar, irmãos, por nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que andar como ele andou. E aí diz aqui, ó, versículo 17, né? Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quem tem que se arrepender sou eu, irmãos. Não são as pessoas que têm que se arrepender para eu estar bem, irmãos, não é? Eu não tenho que esperar que as pessoas se arrependam para eu estar bem. Eu tenho que estar bem. As pessoas se arrependendo ou não, as pessoas se comportando como elas têm que se comportar ou não, eu tenho que estar bem. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Jesus, ele é tudo para nós, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 18: e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei, o que, irmãos? Pescadores de homens. Então ele já deu missão aqui para eles, ó, vem após mim, ó, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vocês vão pescar homens. E aí diz aqui, ó, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, ele chegou, irmãos, e ele fez a obra. E ele chamou esses homens aqui e falou assim, ó, vem após mim. Ele não prometeu nada para esses homens, irmãos. Ele simplesmente falou, ó, vem após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão passar a pescar homens agora. Vocês vão fazer a obra assim como eu faço. E ele veio dando exemplo aqui, ó. Ele veio dando exemplo.
Então ele veio trazendo cura para as pessoas, veio trazendo luz para as pessoas, veio trazendo paz do alto, veio trazendo entendimento. Jesus veio trazendo todas essas coisas e não recebeu nada de ninguém, irmãos. Não recebeu nada de ninguém, ele só trouxe. E Jesus, do começo ao fim, ele foi obediente, do começo ao fim ele amou os discípulos, né, irmãos? Fez a obra, né? Fez a obra do começo ao fim. Agora vamos lá em 2 Pedro. Segunda Pedro capítulo 1, irmãos. Por que as pessoas, irmãos, no mundo, elas se enganam, irmãos? Elas nunca estão contentes com as coisas, sabe por quê, irmãos? Sabe por que a pessoa sem Cristo ela não está contente com nada? Porque ela não tem uma referência. Ela não tem uma referência pura, uma referência santa. Ela não tem uma referência justa. Então as pessoas são enganadas. As pessoas elas têm um emprego e se elas tivessem Jesus como exemplo, a sua palavra diz como a gente deve se comportar no emprego, com as pessoas, como deve ser a nossa conduta, mas não. As pessoas têm por referência outras pessoas. E as pessoas elas mentem, as pessoas elas enganam, né? Eu vejo muitas vezes a pessoa, ela arruma um emprego e aí ela vem falar para você do emprego. No primeiro dia de serviço, podem ver, irmãos, podem ver. O primeiro dia de serviço da pessoa é tudo de bom. A pessoa chega e fala assim, lá é uma maravilha, lá a gente trabalha pouco, lá paga bem, lá o patrão já falou que vai me promover e não sei o quê, porque lá é assim. E a pessoa joga o serviço lá nas alturas, o primeiro dia. E aí o cidadão ele tem o emprego dele, né? Aí ela fala assim, pô, o cara arrumou um emprego hoje, ó, o emprego dele tá uma benção, o meu emprego, ó, tô padecendo lá, tô sofrendo lá. Já fica descontente com o serviço dele. Passa uma semana, aquele emprego que era uma maravilha, já não é tudo isso. Aí já começa a achar defeito lá, né, irmãos? E assim é em tudo, irmãos. É em tudo. O cara compra um carro novo, o carro é o melhor do mundo. Esse carro é uma maravilha, esse carro aqui é econômico, esse carro aqui, nossa, é confortável, o carro é bom, excelente, olha, comprei e não sei o que e tal. Primeiro dia é assim. Passa um tempo, aí já começa a reclamar. Só que quando ele fala bem, aí você está com o seu carro velho lá, aí você fala assim, pô, o cara começou a trabalhar agora, já comprou um carro novo e eu estou com o meu carro velho aqui. Por quê? Porque a referência, irmão, sempre vai ser outras pessoas. A referência para o ser humano sempre vai ser outras pessoas. As mulheres do mundo põem os maridos lá nas alturas, né, irmãos? Encontra com alguém, meu marido é uma maravilha, é uma bênção, enquanto não conhece, né, a outra pessoa. Daqui a pouco está reclamando do marido, né? A mulher é a mesma coisa. Então, irmãos, aí vai. As pessoas elas são assim. Elas sempre elogiam a vida delas. Elas sempre querem estar bem, querem mostrar que está bem. Elas não estão bem, né? Mas querem mostrar que estão bem. E as pessoas têm elas como referência. Umas têm as outras. Isso quando não tem a novela como referência, quando não tem o TikTok, quando não tem o YouTube, as pessoas do YouTube. É assim. Então as pessoas ficam se enganando, né, irmãos? Elas se enganam o tempo todo. O tempo todo se enganando. E nunca fica contente com a vida, nunca fica contente com nada, irmãos. A pessoa ela não se conhece. Chega alguém e fala assim, eu não estou contente com você, né? Eu não estou contente com você. A pessoa ela sabe que ela está dando o máximo, ela sabe que ela está fazendo por onde, ela sabe que ela está andando direitinho, mas basta alguém falar que está descontente com ela, pronto, ela já acha que ela é um lixo e pronto. E ela aceita, né, irmãos? Às vezes o diabo está falando na boca da pessoa, mas ela não sabe nem onde ela está pisando, nem onde ela está andando. E se o cristão não tomar cuidado, irmãos, ele entra nisso daí. Então o cristão, ele tem que saber, né? Ele tem que saber o jeito que ele está andando, o que ele está pensando da vida, o que ele quer de verdade. Ele tem que ver quem é a referência dele e tem que ser firme, irmãos, para ele não ser enganado junto com o mundo, né? Junto com o mundo. E aí diz aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes do que, irmãos? Da natureza divina. Para quê, irmãos?
Então, não vem sobre nós tentação, senão humana, né, irmãos? Então a tentação, ela é humana. E a corrupção desse mundo, irmãos, ela existe por quê? Por causa das vontades humanas, das vontades próprias. Então as promessas que Jesus nos deu, para que é? Para a gente escapar dessas coisas. Para a gente ter em mente as promessas que Ele nos deu. Então as promessas que Jesus me deu, eu sei que é verdadeira, elas são verdadeiras, elas são firmes, elas são grandíssimas, grandíssimas promessas. Então essas promessas fazem com que eu escape da corrupção do mundo. Então, irmãos, se essas promessas elas não forem grandiosas para nós, nós vamos nos envolver na corrupção do mundo. O nosso coração vai se encher dos cuidados dessa vida, vai se encher de glutonaria, vai se encher de embriaguez o tempo todo. Porque o mundo contribui para isso. Né? E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 5, ó, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então eu tenho que acrescentar, irmãos, eu tenho que acrescentar à minha fé todas essas coisas. Os irmãos têm fé? Tem, glória a Jesus. Então na fé que vocês têm, vocês são responsáveis por acrescentar todas essas coisas aqui, ó. Tudo isso. Ó. Versículo 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência. Olha o que ele diz. Acrescentai à vossa fé. Então você vai pôr na sua fé. Você vai pôr virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Por quê, irmãos? Versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos. O que é ocioso, irmão? À toa, né? À toa. Não vamos deixar à toa. À toa é aquele que não tem o que fazer, irmãos. Aquele que está disponível, né? Está disponível o tempo todo. Então nós não vamos ser desses. Ociosos, nem estéreis. Estéril é aquele que não dá fruto, né? No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós lemos no versículo 2, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas é pelo conhecimento de Deus. Se eu tiver todas essas coisas aqui acrescentada à minha fé, não vai me faltar o conhecimento de Deus. Porque se eu não acrescentar tudo isso na minha fé, eu vou acrescentar as coisas dessa vida no meu coração. E o conhecimento de Deus não vai existir. Não vai existir. As lutas vêm, a tentação vem, e eu não vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para minhas dificuldades, né, irmãos? Ah, o meu carro não presta. Aí vem uma tentação. Vem uma tentação. Aí eu vou lá e caio na tentação. Por quê? Porque eu estou olhando para o mundo, estou olhando para as pessoas, né, irmãos? Aí o meu serviço tá bom não? Não tá bom não? Aí eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para aquele que está dizendo que o serviço dele é melhor. Não, ó, comecei a fazer isso aqui, estou ganhando dinheiro, ó. Tá ganhando coisa nenhuma, irmãos. Mas tá falando que tá ganhando lá, e você vai. É que nem quando sai um serviço novo aí, né, irmãos? Aí todo mundo vai para aquilo lá, né? Todo mundo. Quando lançou o Uber, né? Uber. Tinha cara que estava registrado na empresa lá, trabalhando bonitinho, registrado lá. Aí um iluminado falou assim, ó, tô ganhando o maior dinheiro com o Uber, viu? Tá dando dinheiro. Olha, tá uma benção, tá uma maravilha. Não depende de ninguém, trabalha a hora que eu quero, tá uma maravilha. O povo foi lá, pediu a conta no emprego, pegou fundo de garantia, comprou carro, foi lá e se cadastrou e foi trabalhar com Uber. Todo mundo fez a mesma coisa, encheu lá de carro. Hoje não é tudo isso, né, irmãos? Não é tudo isso. Mas por quê? Porque as pessoas elas vão pela conversa dos outros. Elas não sabem onde elas estão, elas não sabem onde elas pisam, elas não sabem onde elas caminham, elas não se conhecem, nada disso. A palavra fala em Coríntios que ninguém conhece o espírito do homem. Ninguém conhece o homem senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, né, irmãos? E nós, como homens e mulheres espirituais, nós temos que conhecer as coisas de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. A mente de Cristo. Então tem que haver em nós contentamento, irmãos. Contentamento. Não podemos ir pela cabeça dos outros. Não podemos. Não podemos ir. Nós não podemos ir pelo elogio
elogia o que o mundo nos faz. Irmãos, o mundo não é digno de elogiar cristão nenhum. O mundo não é digno de nada, irmãos. O mundo não é digno. Então, não podemos nos influenciar pelo mundo. Não podemos. Pode falar, irmão. Uma mulher falar que tomou um chá, sei lá, um mato lá, dizendo ela que era bom para emagrecer. E ela fez o chá e daí a pouco a mulher caiu no chão. Caiu dura. A pressão subiu. Tomou chá. Levaram ela lá para o postinho. Falaram lá que ela estava com a pressão lá nas nuvens. Quer dizer, ouviu a conversa dos outros. Então. Muita conversa, irmão. Esse mundo é cheio de conversa. Esse mundo é cheio de conversa. Chega um iluminado e fala assim, olha, iluminado segundo o mundo, viu, irmão? Se fosse iluminado por Jesus, não tinha essas coisas tudo, né? A pessoa fala assim, tem uma erva lá que cura o câncer. A pessoa vai lá. Irmãos, se aquela erva curasse câncer, ninguém morria de câncer. Tem um negócio lá que cura. Não é que cura, irmãos, né? Não é que cura. O negócio pode ser bom para um tratamento a longo prazo. O negócio pode prevenir lá 0,0001, né, de melhora. Chegou e falou para ela, em vez dela pegar a palavra de Deus e falar para ela, não. Foi falar em chá para emagrecer. É coisa do mundo. Coisa do mundo. É assim. Então as pessoas, irmãos, elas se enganam, né? Cada um se engana como quer, né, irmãos? A palavra fala que os homens ímpios, eles iam de mal a pior, enganando e sendo enganados, irmãos. Então as pessoas, elas vão assim, as pessoas partem para isso. Elas enganam, elas são enganadas o tempo todo, né, irmãos? Vamos terminar aqui em Timóteo, irmãos. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo algo interessante, irmãos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. Essas são as pessoas que estão no mundo, irmãos. São as pessoas que estão no mundo. São aquelas pessoas com quem nós convivemos todos os dias. Sabe aquela mulher que trabalha no escritório, que você chega lá, ela fala, ô senhor, o que eu posso ajudar o senhor? É a mulher que maltrata o marido em casa, maltrata os filhos, é aquela mulher que é um lixo dentro de casa e lá no escritório ela é uma bênção. Sabe aquele açougueiro que você chega lá e o açougueiro não sabe o que faz com você? Fala, senhora, o que você deseja? Essa carne que está melhor, leva essa daqui que não sei o quê, o que eu posso te ajudar? Fala manso, é aquele cara que agride a mulher em casa, aquele cara que trata a mulher dele como lixo. Tem aparência de piedade, mas o comportamento, irmãos, é bonito só a aparência ali. E as pessoas se enganam com isso. Né? Aquela mulher que vai trabalhar, aí o colega de trabalho fala assim, olha, você pintou o cabelo, tá bonito, essa cor ficou bom para você. E o marido dela não percebeu isso, mas o colega de trabalho percebeu. É esse cara aqui, ó. Só que a aparência lá é boa. E a mulher muitas vezes deixa se levar por isso. Meu marido não presta atenção em mim. Até ele prestou atenção, meu marido não presta. E vice-versa, viu, irmãos? Com homem também é assim. Com homem também é assim. Hoje em dia, eu estou para dizer que os homens estão recebendo mais cantada do que mulher. Porque homem no mundo está em falta, irmãos. Está em falta. Então a mulherada está partindo para cima também. Agora a besta é quem cai nessa enganação. Porque esse é o ser humano do mundo. Então quando a mulher ela for medir o marido dela, né? Principalmente se ele for cristão, não meça pelos homens do mundo não. E a mesma coisa aos irmãos. Quando for medir a esposa que é cristã, não meça pelas mulheres do mundo não. Porque é isso daqui, ó. São ingratos, profanos, irreconciliáveis, só tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela pelas suas atitudes. E aí vem dizendo aqui, ó,
E aí depois aqui, irmãos, ó, versículo 20, ó. Não, versículo 10. Aí no versículo 10, aí o apóstolo Paulo diz para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então ele falou assim, ó, não olha para esse povo do mundo não, combata contra isso, olha para mim, ó, eu estou passando por isso aqui por Cristo, ó. Então você tem uma referência, como eu tenho o irmão Luiz como referência, tenho as irmãs como referência. A minha referência não são as pessoas do mundo, a minha referência não são homens e mulheres do mundo, irmãos, porque homens e mulheres do mundo é isso aqui, ó, irreconciliáveis, ingratos, profanos. E aí, ó, e aí diz aqui versículo 12, ó, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirados, sabendo de quem o tens aprendido. De Jesus, né, irmãos? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então que, irmãos, quando formos ter uma referência, que tenhamos Jesus como referência, né, irmãos? Cada um de nós saiba, né? Saiba o terreno que está pisando, saiba o caminho que está seguindo, qual é o alvo, para onde nós vamos, o que nós queremos, quem somos, irmãos? Quem somos? Para não sermos enganados, não é, irmãos? Para não sermos enganados. E aí as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. E muitas lutas, irmãos, muitas lutas nós vencemos, é com atitude, né? Atitude, pulso firme ali. Saibam falar não, irmãos. Aprendam a falar não para as pessoas. As pessoas querem que você fale sim o tempo todo. E quando você falar sim, você vai estar enroscado com ela. Aprenda a falar não. O não causa ali, né, uma tribulação ali, mas é por pouco tempo. E depois passa a tribulação, mas você se mantém ali intacto. Quando você fala sim para tudo, a chance de você se dar mal é grande, a luta vai vir, a tribulação vai vir, com certeza, né, irmãos? E principalmente falar não para nossos desejos, nossa carne, nossas vontades, que muitas vezes quer batalhar e lutar contra o Espírito. Amém, irmãos?